Bom, hoje vamos falar sobre a parábola do semeador, uma parábola muito famosa, e ela nos explica o porquê que alguns cristãos estão ali andando na linha, de repente sai do caminho de Deus, larga tudo. Por que algumas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas não aplica na vida? E por que outros parece que segue ali bonitinho, né? Jesus ele falava em parábolas que são exemplos que ele usava para que as pessoas pudessem entender. Então, acompanha comigo a leitura da Bíblia e depois a gente vai fazer uma reflexão. Eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 4, a parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Então, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. A semente sumiu. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Então, ou seja, a outra parte da semente caiu numa terra, num lugar que não tinha muita terra. Ela brotou logo, rápido, só que a terra não era profunda. E aí quando veio o sol, queimou a planta e ela secou, porque não tinha raiz, né? Aquela planta que nasce ali superficialmente. Outra parte do semeador lá, que está jogando a semente, outra parte dessas sementes, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Sabe aquelas plantas espinhosas, né? Então, outra cresceu no meio dessas plantas e essas plantas espinhosas sufocaram. E ela não conseguiu dar frutos. Aí, outra ainda caiu em boa terra. Germinou, cresceu, deu boa colheita a 30, 70 e até 100 por um. Ó! E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você ouça, escuta. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros estavam ao seu redor fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada num terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.
Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 70 e até 100 por um. Então, o semeador, eu estou fazendo o papel de semeador. Quando eu falo aqui da palavra de Deus, eu estou lançando sementes. Que a palavra de Deus tem poder. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus é o próprio Deus. Eu só estou fazendo a minha parte de falar da palavra de Deus, de falar que isso aqui é real, que isso aqui funciona, que isso aqui é válido, isso aqui é sério, isso aqui tem poder, que Jesus está voltando. Então, como é que você recebe isso? Que terra que é você? Aqui diz que a semente, quando ela cai no terreno de pedras, né? Satanás vem, o passarinho vem e rouba a semente. Que isso quer dizer que você escuta a palavra e você já... isso aí é bobagem. Satanás já roubou de você. Já roubou de você aquela chance que você está tendo. O que você faz para não ser essa pessoa? Deus, eu quero o Senhor. Me ajuda a ter me tira esse coração de pedra, me ajuda a ter um coração com uma terra bem adubada para receber a tua palavra e ela, germinar, crescer e dar frutos. Esse é o nosso objetivo. Aí nós temos a outra opção, que é a semente que cai naquela terra que não está profunda, e aí a semente não cria raiz, né? Ela cresce, mas que é a pessoa que ela ouve a palavra, ela ouve o evangelho e fala, uau! E ela vai. Mas aí depois ela desencana, acontece alguma coisa, né? Enfim, as pessoas saem. Por quê? Porque não criou raiz. O que eu considero assim raiz? Eu considero raiz, a gente está firmado na palavra de Deus. Firmado. Conhecimento da Bíblia, conhecimento de ponta a ponta, conhecimento da palavra. Então tem muitas pessoas que vão para algumas igrejas onde foca muito na parte espiritual. Eu quero ouvir uma profecia, eu quero ouvir uma palavra. A pessoa só quer, só quer ouvir. Ela tá muito ali no aéreo e não tá com base. E aí a pessoa não entende que não é pela nossa força, é pela força de Deus. Então, se você não conhece ali as escrituras a fundo, e você não crê, e você não pratica, você não tem raiz. Tá? Então, é por isso que algumas pessoas bambeiam, vai para um lado para o outro. A outra parte é a semente que ela cresce, mas ela cresce em meio a plantas espinhosas. E aí, o que Jesus diz, né? Quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufoca a palavra. Então a pessoa começa a ter uma tribulação, começa a ter um problema, ela começa a olhar ali, ser atraída por coisas do mundo, né? Riqueza, luxúria, enfim, coisas que vão... Porque a gente vai ser tentado. O cristão, ele é tentado em todas as áreas, assim, possíveis. Nós somos provados no fogo. Então, aí quando vem essa dificuldade... Aí esquece a palavra. Aí a pessoa acha que ela tem que fazer por ela mesma. Veja, a pessoa não aplica a palavra de Deus na vida dela. Então, tudo que Deus está falando aqui, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você... Tudo na Bíblia Deus fala, se fizer, vai ter. Se não sei o que, vai ter. Então, assim, a pessoa não faz. Aí não dá certo, aí reclama. E aí é onde a pessoa não consegue dar frutos, ela não consegue. Deus é como se, ela tá impedida ali de mostrar ali a glória de Deus, né? Quando eu falo que Deus me curou de uma ferida que eu achava que era insuperável, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com o que Deus fez, porque eu não conseguiria. Então, a gente tem que viver a palavra de Deus, viver o que está ali, fazer o que está falando para fazer. Simples. Agora, tem semente que vai cair em terra boa. A pessoa vai criar raízes, a pessoa vai estar com os pés firmados na palavra de Deus. A pessoa vai ter o conhecimento da palavra de Deus. A pessoa vai ter um relacionamento com Deus.
vai ter uma vida, vai procurar ter uma vida santificada, essa pessoa vai ter muito temor ao Senhor e essa pessoa vai dar frutos, né? Essa pessoa realmente vai dar frutos. Então, a gente tira até um percentual, né? Quantas pessoas escutam a palavra de Deus? De todas as pessoas que escutam, olha o que vai acontecer. Umas vai escutar e pá, não vai, né? Não vai nem dar bola. Então tem todo esse processo. Poucos serão aqueles que realmente viverão o Evangelho. E a minha oração, a minha preocupação é que você tenha conhecimento, né? Que tudo isso está aqui, descrito na Bíblia. Tudo isso aqui Jesus já falou. E aí a gente não pode olhar para um amiguinho, né? E falar assim, ele não faz, ele não sei o quê. O nosso exemplo é Jesus. Que cada um tá num tempo. Cada um tá de um jeito. Vou dar exemplos da semente que é roubada, né? Você escuta a palavra de Deus, mas depois alguém, ou sua mente mesmo, né, fala pra você que isso é bobagem, que isso é coisa antiga, que isso aí não vai dar em nada, que isso aí é besteira, que isso é fantasia. Isso é semente roubada. Você tá ouvindo, mas Satanás roubou de você. Porque ele sempre vai tentar nos afastar de Deus. Sempre vai tentar nos afastar de Deus. Então, Luana, como é que eu faço? Buscar o Senhor. Buscar Deus. Leia a Bíblia. Começa de algum jeito. Começa de algum jeito. Leia a Bíblia. Pede para Deus se revelar para você. Fala, Senhor, eu quero. Se arrependa. Senhor, eu acho que eu não tenho uma vida coerente. Eu quero me arrepender. Deus está aguardando ansiosamente por pessoas com coração arrependido, dispostas a mudar de vida. E aquela semente que cresceu entre espinhos, trata de dar frutos. Trata de cortar essas plantas espinhosas ao redor e dar frutos. A gente está num tempo, a gente está vivendo um tempo que não dá para ser mais ou menos, não dá para ser morno, não dá. Ou é ou não é. A gente está no tempo de se santificar, de buscar o Senhor e de viver o Evangelho. E virão os apóstatas, virão as pessoas que vão dar risada, vão achar ridículo. Tudo isso está escrito na Bíblia. E a salvação é individual. É um amiguinho que está rindo de você, né? Então, assim, o que adianta ele rir de você? A salvação é individual. É cada um com seus cada um. Cada um que cuide de si. Cada um que vai ter que dar conta de si para Deus. Então, não vai na dos outros. Foca em você pedir para Deus. Senhor, me ajuda a ser uma árvore frutífera que dá frutos para o Senhor. Me ajuda. Tudo Deus vai te capacitar. Basta você fazer a sua parte, que é querer. Deus, ele espera que a gente tenha boa vontade. Tô aqui, me usa, fala comigo, me ajuda. É isso. Que Deus te abençoe, que essa palavra não caia em pedras, não se perca, que essa palavra caia em terra boa, fértil e que ela cresça e que frutifique para a honra e glória do Senhor. Eu creio nisso. Amém.